Pessoal, agora eu dei start aqui na gravação, tá? Antes da gente iniciar a aula propriamente dita aqui, eu vou compartilhar com vocês, tá? O vídeo sobre as diretrizes aqui do Senai, né? Unidigital, né? Da unidade digital, tá? E depois dos informes a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, é, deixa eu compartilhar aqui para a gente fazer aqui alguns informes sobre Alce, tá? Compartilhando a tela. Então, pessoal, estava olhando aqui, nós estamos na última aula, tá? Da matéria de acionamentos, né? Dispositivos elétricos automatizados. Então, ao longo aqui do curso, né? Já na primeira aula a gente aprendeu já sobre o software, tá? Que aí vocês já utilizaram lá no dia 1/9. Já na segunda aula, a gente já fez a análise da primeira atividade. Na terceira, a análise da segunda atividade. E na quarta e penúltima, a gente fez a análise sobre os circuitos aí pneumáticos, tá? Então, hoje a gente faz o quê? É o fechamento da disciplina. Lembrando que eu estou de olho aqui nas FOs, tá, pessoal? Ainda tem uma FO na terça-feira. É porque vocês, é como é empresarial, né? Empresarial, a aula de vocês é no meio da semana. E, e aí ainda vai ter o quê, ó? Ainda tenho na. Ainda basicamente ainda vou ter mais duas FOs, né? Que é a FO da segunda-feira, ainda tá? Que é a nona FO, e a última que vale mais pontos, que vale 6 pontos, na terça-feira. Aí provavelmente já na terça-feira. Eu vou dar mais uma olhada aí para ver se todo mundo enviou, tá? As atividades. Eu encerro, já gero o relatório de notas, tá? Porque aí, já na próxima quinta-feira, a gente já inicia com projetos elétricos industriais, tá? Hoje vamos aproveitar o experimento que a gente fez lá para o circuito hidráulico. Aí eu estou usando o Fluidicin H, né, que é o hidráulico. Eu deixei isso gravado aqui na área de trabalho. Vou qualquer um aqui, ó. Atividade 2. Vou aproveitar esse que já está pronto
para a gente discorrer aqui sobre, né, alguns conhecimentos relevantes aqui na parte de hidráulica. Então, pessoal, a hidráulica em si, né, ela tem vantagem e tem desvantagem, tá? O, o fluido, a vantagem dele é porque eu posso deixar esse fluido nos dutos aqui, né? E na hora que o sistema ele para, a vantagem é que como o fluido ele fica estático ali dentro do sistema, igual esse daqui, o de alavanca aqui, ó, tá vendo que aí você tem aqui a unidade de fornecimento. Essa bem daqui, ó, já vou levar uma para vocês aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, que eu tava dando uma aula. Ó, essa é a unidade de acionamento, tá? Vou até aumentar. Ah, entendi. Por que que ela não tá? Eu vou aproveitar aqui, ó, só. Deixa eu ver se eu consigo o gráfico dela por aqui. Ah, legal, ué. Ah, que massa. Ela é compatível com, com o Word, ó. E ela, igual o AutoCAD, inclusive, você sabe gerar o AutoCAD desse circuito aqui? Oh, que legal. É porque nesse tamanho tá muito pequeno. Deixa eu só gerar aqui uma máscara aqui. É, acho que desse tamanho dá. Ah, é. Ó, ela tá com um tamanho bom aqui. Então, ó, inclusive, deixa eu salvar aqui, né? Essa unidade aqui, esse gráfico aqui representa, ó, por exemplo, esse daqui é o mesmo, inclusive a gente usou muito lá em circuito pneumático, tá vendo esse triângulozinho? Esse triângulozinho todo achurado, lembra que lá do sistema pneumático, ele é um triângulo, só que é um triângulo vazado, tá? Aí nesse caso aqui, ele representa essa unidade aqui, tá? Ele é uma simplificação. Aqui ele está mostrando que tem manômetro e tal. É porque a simplificada, ela só mostra um duto. Nesse caso aqui, ele mostra dois. E esse tipo de arquitetura que o hidráulico, por exemplo, o hidráulico, ele vai ter que estar funcionando igual tem um caminhão de linha viva. Vocês vão conhecer mais para frente no curso. Mas eu vou aproveitar aqui, ó, dar um exemplo para vocês aqui, ó. Ó, esse aqui é o caminhão de linha viva. Aí ele tem, assim, por padrão, ele antigamente, ele tinha um controle aqui, ó, bem no lado do caminhão, tá? Esse é o modelo mais antigo. Semelhante ao guindaste auto-hidráulico, tá? O guindaste auto-hidráulico é esse daqui, ó, galera. Rapidão aqui. Eu acho que eu tenho uma foto aqui. Pô, acabei descompartilhando, foi mal.
Porque é uma barra de tarefa flutuante aqui. Vocês não enxergam ela, né? Porque ela fica acima da captura do vídeo, tá? Deixa eu. Ó, guindalto hidráulico. No caso, esse caminhão aí do cesto aéreo, ele é uma evolução, tá? Do guindalto. O guindalto, o próprio nome já diz, ele é um guindaste, tá? Em um automóvel, ou seja, num caminhão. E por padrão, ele vem, ó, pegar essa foto aqui, ó. Ele vem com as sapatas, essas sapatas aqui é para estabilização mecânica, tá? Aí, o que que a sapata faz? Ela abre, né? Ela abre, na hora que você estaciona o caminhão, você vai mudar o controle de tração, né? A transmissão, em vez dela controlar o eixo cardan aqui, né? O eixo cardan é o que vai transmitir o movimento para as rodas do caminhão, tá? Ainda mais aqui onde fica aí o eixo cardan, aí não tem aquela parte parece um nó ali no caminhão, que é o diferencial. O diferencial, ele assim é fundamental porque quando você faz curva, principalmente na roda em que ela não gira, né? Porque só a roda da frente é que gira. Aí o diferencial, ele é fundamental, porque senão você vai ter um desgaste, um arraste, na verdade, né? Um arraste diferente na roda, principalmente se você estiver fazendo curva, na roda que está do lado de fora ali, né? Inclusive, esse carro ou caminhão, ele pode puxar a traseira dele, né, para trás. Ele pode derrapar de uma vez. Aí você tem o trem aqui a parte de transmissão que dá a força mecânica para o eixo cardan, né? E ele manda movimento, né? Manda torque para todas as rodas aqui, né? Beleza. Aí, quando você cria esse caminhão aqui, você coloca um sistema de acoplamento que ele vai mandar pressão, né? Ao que ele faz? Primeiro, ele desce chama de sapata, que é essas pinças aqui, ó. Essa pinça vai para a frente, depois ela desce para ajudar a estabilizar o caminhão, tá? É porque dependendo, ó, igual tá nessa foto aqui, ó. Ele tá levantando essa carga, o braço, dependendo aí, ele não pode estar muito longe, né, a carga aqui. É o que que o pessoal faz? Coloca aqui, ó, esse sistema de estabilização, tá vendo, ó? Essa barra é horizontal, tá? Aí a barra horizontal sai, a barra vertical desce. Aí o ideal é você colocar um pedaço de madeira aqui, né? Porque principalmente se for no concreto ali, ele pode quebrar, tá? Geralmente você precisa dessa estabilização. Aí esse daqui é o guindalto hidráulico. Já esse daqui, ele tem o sistema de sapata, igual ele, porque ele precisa ser estabilizado. Só que ele é uma evolução, porque o guindalto hidráulico é para elevar cargas, basicamente elevar carga. Agora, o cesto aéreo, ele tem o nome da cesta que fica aqui. O cesto aéreo, diferente do guindalto hidráulico ele eleva cargas, ou seja, objetos, e o cesto aéreo eleva pessoas, tá? Ah, professor, mas tem um, tem esse guindastezinho, né? É jibe que chamam, né? Semelhante àqueles guindastes que tem lá na EcoSport, por exemplo, nesses jipes aí, né? Então, esse guindastezinho
ele é só uma alternativa para você içar material para o eletricista de linha viva que fica aqui no cesto aéreo, tá? Mas ele não é é Jeep mesmo, aqui ó, tá aqui. Mas ele assim, ele é só uma coisa a mais. O principal é o braço hidráulico aqui, né? Igual o braço do guindalto, mas ele tem né, esse braço aqui, ele é para levar pessoas, porque eu posso fazer poda de árvore com esse, embora ele não seja o ideal para você fazer isso, né? Pessoal também, empresa terceirizada, iluminação pública usa. Deixa eu ver o que mais. E o principal, né, que é o eletricista de linha viva, ou seja, que dá manutenção e faz a construção de rede com circuito de média tensão energizado, tá? Só para a gente ter uma referência na mente aqui, ó. Inclusive, dá para eu pegar esse desenho aqui e transformar ele no arquivo DWG de AutoCAD, tá? Você vem aqui, ó. Quer ver, ó, antes, ó, inserir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, lista de peças, é a lista de material. Inclusive, você pode, no pneumática também, você pode fazer isso, ó, a lista que você utilizou para gerar esse implemento aqui, caso, né, lembra que a tarefa lá, o funcionário lá, acho que era o Gabriel, né, que tinha entrado lá na empresa, na Ingetec, né? Ele fez a prova, que aí foi basicamente pneumática, e para o primeiro serviço dele lá na Ingetec foi circuitos hidráulicos. E esse circuito hidráulico aqui, por que que eu estou mostrando aqui em alto hidráulico? Ele tem um sistema de alavanca semelhante a essa válvula especializada que é a Tandem, é utilizada nesse sistema hidráulico aqui, ó. Deixa eu mostrar os próximos slides. Deixa eu mostrar os controles aqui, ó. Ó, tá vendo essas alavancas aqui, ó? São alavancas de controle semelhante a essa daqui, ó. Isso aqui é só uma versão, vamos dizer assim, é uma versão simplificada, tá? Porque uma é para fazer o pistão avançar e a outra é para fazer o pistão retrair, né? Recolher, né? Então poderia muito bem ser duas alavancas dessa para fazer com que o braço mecânico levante ou abaixe, tá? Na posição vertical. E as outras duas aqui é para ele se mover, né? Rotacionar. Então você vai levantar ou abaixar o braço mecânico aqui, né? E as outras duas alavancas para você fazer a rotação, né? Do, do guindalto aqui, né? No caso aqui, desse guindalto especializado, que é o cesto aéreo. E aí você tem dois conjuntos de controle. Um conjunto de controle que fica lá no cesto. Por que que é importante? O eletricista que está se expondo ao risco, ou seja, isso aqui é um circuito energizado, tá? Então, o eletricista vem com as coberturas e aplica elas do cesto. Geralmente ele faz isso sozinho lá do cesto. Então, o operador lá de baixo, às vezes não dá para ele ficar observando ali, né? O eletricista que está ali em cima no cesto, ele consegue visualizar melhor ali a parte que ele tem que trabalhar, colocar as coberturas, né? Então, para ele é muito mais fácil ele controlar, ele fazer esse controle ativo, porque ele está ali em cima do lance, ali em cima do serviço, ok? E também você tem é, controles no caminhão. Antigamente, pessoal, esses controles ficavam no próprio
Bem, isso aqui é a parte de comando manual, tá? Se caso falhe, deixa eu mostrar, é porque tá mais para frente aqui. Deixa eu ir aqui. Era a parte de bloqueio e comando manual. Antigamente ele ficava aqui igual o guindalto hidráulico, bem ali do lado do caminhão, tá? Ó, tá. Essa foto aqui ficou perfeita, ó. E tem um controle, se tiver duplo cesto, um controle aqui para ele e outro para esse operador, né? E geralmente ele tem um controle remoto. Eu peguei aqui do cesto acoplado essa foto aqui, ó, tá vendo? Esse mesmo controle, atualmente, ele, tanto do guindalto hidráulico, que é esse caso aqui, ó, é porque é o seguinte, quando não dá para você usar o cesto aéreo, você pode usar o cesto acoplado. O que que é o cesto acoplado? Ele nada mais é do que um cesto, como se fosse o cesto aéreo, só que colocado, instalado no guindalto hidráulico. Você tira a ponteira ali, o gancho de içar, né? Que é o gancho olhal, e acopla, ele tem um conjunto ali para você acoplar na ponteira, né? E poder utilizar ele como se fosse um cesto aéreo, né? Mas na verdade é o cesto acoplado, é um cesto que você utiliza ele para, né, a máquina é utilizada para levar cargas, né? Mas você pode utilizar para levar pessoas nesse caso. Mas só utiliza em casos assim, né? Por exemplo, construtora gosta muito de comprar um guindalto hidráulico e ele compra várias ponteiras, por exemplo. Se ele lida com poda de árvore, ele compra esse tipo de ponteira aí, né? Que é o cesto acoplado. Por exemplo, para fazer poço artesiano, ele só muda essa ponta aqui, ó, e coloca um trado que é uma broca, né, uma broca gigante, e aí você consegue furar, fazer a perfuração ali também. Mas o mais importante aqui é porque atualmente, nos caminhões atuais aí, você utiliza esse controle remoto. Aí o controle remoto tem o mesmo controle que fica lá em cima no cesto com o eletricista, tá? Tem como você gerar aqui o arquivo em AutoCAD. Você vê aqui como ele é em espanhol aqui. Eu acho que não tem como mudar aqui não tem mesmo não. Essa aqui não é nem a 4, é 3.5. O em português lá do pneumática, que é a versão 4, tá? Você vem aqui em arquivo, ó, exportação, né? Exportação DXF. Daí, ó, eu vou transformar ele nesse DXF. Transformei ele, salvei lá na área de trabalho, ó. Esse arquivo aqui, ó. Como eu tenho o AutoCAD instalado na minha máquina aqui, já que ele abre aqui. Aí ele abre, ele é DXF, mas ele não é o formato final do AutoCAD, não. Mas isso acontece porque se eu não me falha a memória, o DXF, ele é um formato gratuito, né? O formato não é proprietário. Se eu não me engano, o da AutoCAD é o DWG, tá? Então, quando você que não é o dono, que não é Autodesk, que não é dono do formato, deixa eu ver se carregou aqui. Olha, ó, tá vendo? Então você consegue exportar esse desenho, né? Esse aqui que tá no Fluidisim, né? A gente viu aqui que na apresentação, ó, inclusive, ó, a gente consegue, ó.
Quer ver? Ó? Deixa eu pegar essa parte aqui. Você selecionar aqui, ó, e tentar colar aqui no. Ó, já vem tudo, ó. E ele vem como vetor. Por que que eu sei que ele está como vetor, ó? Tá vendo? Que ele não tem um. Se ele fosse um print qualquer, ó, ele não estaria. Ele estaria essa parte que é onde eu não tenho desenho todo em branco, tá? E ele iria atrapalhar o desenho aqui. Tá vendo que ele, como ele é compatível aqui, ó, inclusive fora da área de trabalho aqui da apresentação, eu consigo colocar ele. Interessante. Essa, mas assim, é dava para desconfiar porque ele é compatível para conversão no modelo do AutoCAD aqui, né? Então, se ele consegue converter, ele consegue gerar vetor aqui, ó. Então já estava desconfiado já. Depois que ele conseguiu exportar esse desenho aqui, ó, igualzinho, bonitinho aqui, ó. Então, ó, dá para exportar, né, o desenho aqui em, em DXF. Aí a questão é, na hora que você abre aqui, você já vem aqui e salva. Por quê? Porque aí ele vai falar, ó, salvar o arquivo com o mesmo nome, só que você tá vendo aqui, ó, DWG. Se você tem um programa igual eu tenho aqui, né, que é formato DWG, que é oficial da Autodesk, aí depois que ele gera o DXF, que o DXF é gratuito, né? Aí o Fluid 5, né, detentor aí da patente aí, né, da marca do DWG, do formato, né? É, isso aqui eu tô chutando, viu? Ninguém me falou isso não, mas eu imagino que seja. Porque eu já percebi que todo software tem um software que ele faz desenho igual ao AutoCAD, só que ele é da AutoK Illumine, que é uma empresa, na verdade, um dos programas chama AutoKey. Tem um programa lá que faz estrutura, engenharia civil, essa parte, chama Eberic. Aí o Eberic, aí tem o Eberic para construção civil, tem o Eberic, águas que chama, acho que é isso mesmo, água, que é para a parte de saneamento, tem de tudo quanto é área, inclusive engenharia elétrica. Aí tem o módulo, que é o módulo de elétrica, ele é chamado AutoQI Illumine, tá? Dessa mesma empresa. Então, esse QI-CAD é onde você faz o desenho, por exemplo. Você não precisa ter um AutoCAD na sua máquina, porque a licença dela é meia cara. Hoje em dia está até mais barato, mas assim, no empresarial ela é cara a licença. Eu tenho a licença aqui porque a gente tem, né, o Senai, ele deve pagar os royalties aí para a Autodesk, né? E aí eu tenho a licença aqui de professor, tá? Aí por isso que eu consigo ligar aqui o AutoCAD aqui, né? Todo ano eu mando um documento, peço aqui para minha coordenadora aqui, ela manda o documento provando que eu ainda sou professor, envio para a Autodesk, aí ela renova por mais um ano essa licença aqui, tá? Então, eu tenho autorização para usar porque eu tenho a licença como, né, na qualidade de professor. Você também pode requerer a sua na qualidade de aluno, tá? Quando eu estudava lá na Católica, várias coisas eu pedi, por exemplo, eu não sabia, né? Só depois que eu estava, acho que no segundo ano, mais ou menos, aí eu descobri que lá na Católica você tem o direito ao sistema operacional. E aí, desde a época que eu descobri, eu fui pegando. Eu ia lá no CPD, né, no Centro de Processamento de Dados. Daí eu mostrava a minha matrícula, mostrava que eu estava regular na faculdade, né? E aí eles me davam, eles gravavam, tinha uma gravadora de CD lá, né? Gravador de DVD, gravavam o sistema operacional e me entregava e me passava a chave, né? Porque na qualidade de estudante eu tinha o direito aí, né? Então, quando você é estudante aí de uma instituição de ensino, você tem várias benesses aí. Aí, no caso, eu acredito que é só você provar que você é estudante, né? Que está fazendo curso de eletrotécnica
e aí você consegue a licença como aluno aí, né, para poder, né, abrir e instalar o AutoCAD aí na sua casa, né? Não só usar o da unidade quando vocês vão fazer aula do presencial, tá? Então aqui, ó, aí você tem que salvar ele quando você tem AutoCAD, né? Aí você salva ele em DWG, ele já faz isso automático. Agora pronto, ó. Eu tenho o arquivo em DWG agora, porque eu tenho a licença do AutoCAD, eu consigo fazer, né, a manipulação do desenho. Tá vendo que ele é vetor, ó. Quando eu falo o desenho é vetorizado, igual lá no Photoshop, né? E também tem aquela versão lá do tem o Photoshop e tem acho que é o InDesign da Adobe. Esse software tem daqui também o CorelDRAW também, né? São todos programas de desenho vetorial. Quando eu falo desenho vetorial, é isso aqui, ó. Para eu fazer um desenho, é como se eu estivesse desenhando aqui no papel, eu gero linhas. Essas linhas no mundo digital, aqui no software de desenho, elas são vetores, elas são linhas, né? Então, ó, um vetor, ó. Ele tem uma direção, ele tem um valor, uma direção e um sentido. Aí, quando eu desenho um quadrado aqui, né, e eu quero capturar, eu capturo só o vetor. Por isso que lá no desenho fica, né, essa parte que deveria ficar preta, aqui no caso, né, como a tela é preta, né, para eu fazer essa captura e ficar branco, eu teria que tornar o fundo branco aqui, né? Mas quando é vetorizado e ele tem compatibilidade com o software, né? Eu consigo é, disponibilizar ele em vetor, né? Como se eu tivesse desenhado no papel. Inclusive, muitos estúdios aí de animação, né? Quando o cara faz o desenho na mão, e aí ele tem que vetorizar o desenho, basicamente é isso. Você tem que traçar, fazer o tracing lá do desenho, né? Pegar o analógico, fazer o digital tudo por cima dele, né? Ou até criar um do zero. Aí quando você cria o digital, você cria vetor, aí você pode criar camadas, layers, né? Que no caso, os layers são esses daqui, ó. Eu posso criar um layer aqui, ó. Deixa eu apagar esse desenho que eu fiz aqui, ó. Isso aqui, ó, quando eu abro um a mais aqui, eu crio camadas, tá? Layers. E eu, inclusive, posso. Isso aqui chama janela de visualização, ou viewport, né? Ou porta, né? Tá mais é para porta de visualização. Você pode literalmente aqui, ó, nessa outra camada, diminuir a porta ou a janela de visualização, tá? Você dá dois cliques. Aí para você fazer isso, ó, na hora que você diminuir a janela aqui, né? Você clica do lado de fora, ó, para desabilitar ela, e aí ela fica como se fosse uma janela mesmo aqui de visualização. Aí quando você faz isso aqui, ó, na camada, no layout aqui, ó, eu clico duas vezes, aí eu só seleciono o que eu quero, né, que é o desenho aqui no caso. Não vou nem pôr montagem um aqui, não. Tá, vou selecionar esse texto aqui. Aí você dá um Ctrl C, ó. Aí, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar esse que já está aberto mesmo aqui, ó. Aí na hora que você vem aqui colar, colar especial, tá? Aí você vem imagem, meta-arquivo avançado. Aí a imagem, ó, ela é um vetor também, ó. Tá vendo? Ela é um vetor. E qual que é a vantagem de você gerar uma imagem no vetor? Quando você gera com vetor, ó, você pode aumentar, diminuir, que ela não perde a resolução. Ela continua com uma resolução boa. Quando eu falo resolução boa, o traço do desenho, ele continua com a resolução boa, porque ele é um vetor. Se ele fosse uma imagem bitmap, por exemplo, ou um JPEG que tem os vários pixels aqui, né? Inclusive os pixels em branco, aonde eu não tenho desenho,
Aí, além dele ser muito mais pesado, ele, se você aumenta e diminui a imagem, ele borra o desenho, tá? Igual aqui, ó, vou colar o mesmo desenho aqui, ó, colar especial. Eu vou pedir para ele pôr bitmap independente de dispositivo. Aí tá vendo, ó, o bitmap ele pegou até o fundo do desenho. Inclusive, ó, eu aumento, diminuo aqui, ele dá uma até que aqui no software aqui da Microsoft aqui, ele não deforma tanto não. Mas se você abrir, por exemplo, aqui um Paintbrush, ó, você vem aqui, ó, Paint, você cola aqui, ó. Aí se você vier aqui, ó, seleciona e aumenta ele, ó, diminui, fica aumentando e diminuindo, ele vai perder na resolução, tá? Uma, vamos dizer assim, uma alternativa é você vir aqui, ó, ele já habilita isso no Windows 11, ó, remover tela de fundo. Ele remove, só que o problema, ó, que ele remove demais a parte branca aqui, ó, que aí ele tem que manter, né? Como o desenho ficou branco e aí ficou o contrário, né? O ideal seria aqui, ó. Eu pego, vou colar ele de novo aqui, ó. Se eu não me engano, é editar aqui, ó. Tem um negócio aqui que mostra negativo. Deixa eu ver. Mas eu não lembro. Eu sei que tem um negócio de negativo aqui na própria imagem. Eu acho que é inverter seleção, não, acho que é inverter cor. Ah, aqui, ó, inverter cor. É Ctrl Shift e I, eu acho. Aí tudo que era branco, ele torna preto, tudo que era preto, ele torna branco. Aí você pode vir aqui, ó, mas é um trampo. Isso daqui, ó, se você colar essa imagem desse jeito que tá aqui lá no Word, né? Vou até copiar ela aqui, ó. Vou deixar ainda a seleção dela aqui, ó. Vou colar lá no onde eu estava colando aqui para fazer os testes, ó. Ctrl V. Tá vendo, ó? Que agora o fundo branco, ela não é mais um vetor, é como ela é bitmap aqui, ó. Ela tem o mapeamento de cada bit aqui. Aí quando ela deforma essa imagem, ela não deforma só as linhas, só os vetores. Ela deforma o quadro inteiro. Além de, né, não contornar aqui, ela perde muito, mas muita definição aqui, ó. Você ficar aumentando, diminuindo aqui, ó, perde demais essa definição. Daí, ó, você ainda poderia tentar, né, inverter a cor, né? Você ainda poderia tentar tirar, remover o fundo. Só que aí ele cai no mesmo problema. Aí você remover o fundo, né? Aí você bota copiar novamente, né? Ó, Ctrl V, né? Removeu o fundo, ó. Só que tá vendo? Ele removeu o fundo de forma muito capenga mesmo aqui, ó. Ele removeu o fundo, mas tirou muita parte do escuro aqui, ó. E na verdade, no final das contas, ele continua sendo uma imagem. Só que com uma imagem com um fundo recortado aqui. Ele não é um vetor propriamente dito, tá? Aí, se só você clicar do lado de fora aqui, ó, que aí ele. E aí você pode colocar, ó, várias portas, ó. Você clica nela, dá Ctrl C, depois dá Ctrl V, ó. Você cria outra porta de visualização, ó. Você pode colocar o outro desenho aqui, ó, em volta da porta, ó. Você vem aqui, pronto, ó. Só mover aqui para retirar o.
do quadro aqui, ó. Só selecionar a janela, ó, dar uma arrumada nela aqui, ó. GG. Pronto, ó. Ela vira de novo, aí você pode fazer do mesmo jeito. Seleciona aqui dentro, não dá zoom, tá? Só seleciona o que você precisa selecionar. Ctrl C, né? Aí, se for no Word, né? No Word ou aqui no Power. Eu estou usando o PowerPoint porque ele está aberto aqui, ó. Aí você coloca sempre colar especial, tá? Que aí ele iria colar. Ele tem compatibilidade com AutoCAD, tá? Mas aí ele cola o tamanho da folha original aqui do desenho. Aí por isso que você tem que colocar, ó, imagem meta-arquivo avançado, porque aí ele vai jogar o vetor aqui, ó. Tá vendo? Agora o vetor da parte de. Agora o vetor, né? Da válvula solenoide aqui, ó. Então, esse que é o sistema, né? Representa o sistema. Tem essas vantagens aí que eu falei, né? É porque o assunto é muito extenso, pessoal. Pelo menos, né? Inclusive até a tarefa aí, né? Quem ainda não enviou, né? Você pode me enviar o arquivo aqui, né? O arquivo para eu abrir e ver sua simulação, tá? Sua tarefa aí. E você pode gerar também um PDF, né? Do mesmo jeito que você gerou aqui, ó, o, o DWG, ó. Você coloca aqui, ó, imprimir, tá? Aí, isso aqui é porque a gente tem impressora aqui na rede, ó. Você pode vir aqui, ó, Microsoft Print PDF, né? Aceitar. Aí eu coloquei aqui área de trabalho, né? Aí eu vou pôr aqui ATV02. Ah, vou pôr aqui H, né? H de hidráulico. Poderia fazer. Muitos alunos me mandam assim, ó. TV02, ó. H hidráulico. E do mesmo jeito, ó, você cria aqui o arquivo em PDF, né? Ou você pode criar ele no próprio AutoCAD. Beleza? Então é isso, pessoal. Não esqueça, quem não enviou, envia a tarefa ainda, tá? Vou olhar, ainda falta duas FOs, tá? Vou olhar elas aqui, próxima semana já fecho, que aí na próxima quinta-feira a gente começa com projetos elétricos industriais. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula.